Eu quero dar as boas-vindas, né, aqui pro Emanuel Lourenço, né, de Santa Catarina, Chapecó, a igreja até anotei aqui para não esquecer, a igreja renovada em Cristo, né? Hoje nós vamos bater um papo bem rapidinho aqui, aproveitando um tempo de qualidade, né? Com ele tá aqui na nossa cidade, aqui no estado de Rondônia, né, veio fazer um trabalho, mas um cristão, homem de Deus, que tem muito a acrescentar nas nossas vidas. Primeiramente, eu quero te dar as boas-vindas aqui a Buritis, boas-vindas ao estado de Rondônia e te cumprimentar em Cristo Jesus também, né, como parte, como membro da Igreja de Cristo aqui na Terra. Amém, pastor Wanderson. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando e falando de oportunidades para que a gente possa fazer o ID com excelência, até porque essa é a grande comissão que o Senhor nos deu, né, de todos fazermos parte desse processo. E ontem estive aqui, então, em Buritis, ministrando uma palestra com a Associação Comercial e pudemos, além de levar conhecimento, também levar uma palavra de esperança, né, colocando o Senhor no centro aí, justamente das nossas vidas. Bacana. Vejo que o senhor estava falando em off ali, né? Jornalismo também, trabalhou bastante tempo com jornalismo. E interessante, já acho que é a terceira, quarta ou quinta pessoa que passa por aqui que tem bastante experiência na área de jornalismo também. Né? Tive conversando ultimamente aqui com a deputada federal Silvia Cristina e passou um bom tempo, né, no jornalismo, nas mídias, nas comunicações. Enfim, várias pessoas passaram por aqui, não é coincidência, né? Mas vamos lá, não é essa a temática que a gente quer conversar hoje, a gente quer levar um papo assim rápido, né? Mas como eu disse, tentar ser um objetivo, né? E acredito que já tem um bom tempo aí de caminhada, né, com Cristo. Mas assim, o que nos surge hoje, eu estou sempre conversando com as pessoas aqui nesse podcast falando sobre Deus, é trazer edificação sobre a vida das pessoas. E eu quero te perguntar, né, com a sua experiência, com esse tempo de caminhada, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela igreja hoje? Olha, eu vejo que a grande dificuldade é justamente nós podermos combater a luta dos desejos da carne, não é? A concupiscência dos olhos, a concupiscência do prazer de ter, o prazer de ser e a soberba da vida. Porque a gente vê assim que o mundo oferece muitas, entre aspas, oportunidades. Por exemplo, uma promoção profissional, daqui a pouco assim convite de alguns amigos entre aspas para N atividades que acabam tirando o nosso foco. Às vezes a gente estava conversando com o meu colega do Sebrae, que é o Marlon, gerente que está comigo aqui, e muitas vezes surgem oportunidades que não são de Deus, que o próprio inimigo utiliza para tirar o foco do propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, eu era católico. Eu estava brincando na frente da casa do meu tio, que ele era membro da Igreja Brasil para Cristo, e ele sempre recebia na casa dele alguns pastores. E estávamos brincando, eu e os meus primos lá no jardim da casa dele, e a esposa de um pastor, ela perguntou assim para minha tia, quem é aquele menino ali? E ela disse, aquele menino é meu sobrinho, pode chamar ele aqui? E aí ela me chamou, eu tinha 6 anos de idade, eu assim lembro remotamente, e ela perguntou meu nome, sou Emanuel, ah, Deus conosco. Deus tem um propósito na sua vida. Um dia você vai ser um pastor. E eu não entendi aquilo naquela época, né? E eu acabei conhecendo a Cristo, então, verdadeiramente em 2007. Então, há 16 anos aí que nós estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus. E há 4 anos Deus tocou no meu coração no desejo realmente de servir a obra. Tanto é que eu fiz teologia e agora estou me preparando para fazer a migração do meu trabalho, que eu trabalho com consultorias e palestras, para servir a obra, porque é um chamado que eu tenho. Então lá atrás Deus usou uma senhora que não me conhecia, eu era criança, e ela profetizou isso na minha vida. E eu recebo essa missão de Deus com muito carinho, de maneira especial. Então, nessas andanças da vida, quanto mais você se envolve com a igreja, isso é uma experiência não só minha, mas de muitos amigos, mais o mundo tenta e o inimigo tenta trazer estratégias para te tirar justamente do teu trabalho com a igreja. Aqueles que estão afastados, eles já estão perdidos, literalmente. Mas aqueles que estão firmes no caminho, a gente percebe lutas que muitas vezes tem, né? Os pastores sofrem com isso, líderes sofrem com isso.
Surge sempre alguma situação, parece, no momento às vezes de ir para o culto ou num compromisso com a igreja, sempre vão surgindo outras situações. Porque as pessoas não entenderam que, como Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você, aquilo que é citado antes, né, nos versículos anteriores, então quando você toma isso realmente como de fé e crer que isso literalmente acontece e deixar o teu cuidado nas mãos do Senhor, ele vai te conduzindo. A gente vive num mundo, pastor, que as pessoas estão humanizando as coisas e coisificando as pessoas. A gente viu na pandemia, por exemplo, foi até uma oportunidade de juntar as famílias. Quantas separações que houve? Por quê? Porque o relacionamento já não existia, as pessoas estavam se aturando e não estavam fazendo aquilo que lá em Coríntios diz, devemos suportar uns aos outros. Então, nesse sentido, a caminhada, nós temos que matar um leão por dia. Nós temos que estar atento o tempo todo, até porque o próprio Jesus ele foi tentado pelo inimigo, então ele é ousado. E a palavra de Deus diz: quem estiver de pé, tome cuidado para não cair. Então nós temos que estar atento o tempo todo. Por isso que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Devemos estar com o Senhor em mente em todas as nossas decisões, das pequenas, as grandes. Ontem, por exemplo, não foi por acaso que, conversando com a Aline, ela ligou para o senhor ontem à noite e disse: olha, o Emanuel lá de Santa Catarina está aqui e tal, ele está à disposição para bater um papo. Então, assim, eu vejo que nada é por acaso. Deus une propósitos. É verdade. O senhor falou sobre matar um leão por dia. Eu sempre até brinco, assim, de uma maneira, claro, com muito temor, mas eu até brinco. Falo, olha, você tem que matar o seu leão diário, porque se você não matar ele, ele vai juntar com o leão de amanhã. Quando tiver uns 3, 4 leões, ele te engole, né? Então é Exatamente. necessário fazer o trabalho de casa aí todos os dias. Mas falando sobre chamado, ultimamente, esses meses atrás, eu tive conversando com o Davi Sasser, né? Tivemos a oportunidade de passar um dia com ele. E a gente falando sobre chamado, e o chamado ele exige bastante, né, da pessoa em si. Eu estive acompanhando um dia com o Davi Sassi, meu Deus, um chamado daqui tem que ter uma disposição enorme, porque sai da Bahia, vem para Rondônia, de Rondônia vai para não sei para onde, vai para o interior, o carro, né, às vezes o tempo de descanso é curto, né, então para exercer o chamado, né? O senhor entrou nessa pauta, mas para exercer o chamado tem que ter tem que ter muita vontade, né? Disposição. Disposição, tem que renunciar a muitas coisas, né? E às vezes nem todos estão dispostos, né? Para fazer essa renúncia, para fazer o id do Senhor, para levar a palavra. A gente fala de levar a palavra, mas assim, é em casa, é com o vizinho. Muitas vezes a gente tem essa interpretação errada, né? Do que é levar a palavra. Tem gente que só prega se ele for convidado para pregar lá no púlpito, no altar, né? Ele não prega para o vizinho. E até digo que uma das maneiras de levar a palavra é através do testemunho, não é verdade? Exatamente. Olha só, isso que o senhor falou da família, porque assim, é uma coisa que mexe com toda a estrutura da tua família. Então, antes de que Deus confirmar isso no meu coração, eu pedi, ó, Senhor, confirma no coração da minha esposa. Trabalhe no coração dela, para que ela possa aceitar, e como mulher virtuosa lá de Provérbios 31, ela possa ser realmente uma auxiliadora que encampe essa missão comigo, porque nós somos um só corpo e um só espírito, uma só carne, a partir do momento que nós estamos juntos. Então, nesse sentido, eu vejo como é importante essa conversa em casa, sabe? E aí, olha só que interessante, quando eu pedi para Deus trabalhar no coração da minha esposa, ele começou a demandar ela no trabalho da obra. Então ela virou líder de mulheres, supervisora da rede de mulheres, começou a dar cursos na igreja Mulher que Prospera, Mulher Única, começou a organizar os eventos da igreja, então ela estava mais envolvida na igreja, engajada na obra do que eu. Então assim, Deus prepara do seu jeito, isso é maravilhoso, aí você sabe que é Deus. Porque eu não falei nada para ela, perdão, eu não falei nada para ela acerca disso. E ela se colocou à disposição do Senhor. Então isso é maravilhoso. O problema é quando né, um puxa daqui, outro puxa dali. Então quando a gente se complementa e o casal trabalha junto, isso é maravilhoso. Deus vai dando testemunho. E outra coisa importante, a gente sempre tem que orar uns pelos outros. Então, por exemplo, eu oro com a minha esposa e oro pela minha esposa. Então quando eu estou em casa, eu oro com ela. Às vezes a gente fica até assim, mas você sabe como é que eu vou falar isso? E muitas vezes a gente está abrindo o coração com Deus ali, a esposa junto, e aí às vezes, sabe, a gente fala com Deus e ela começa a compreender algumas lutas que nós homens temos, por exemplo, e isso é maravilhoso. Isso tem transformado sobremaneira o nosso casamento. E o senhor falou algo importante, dar testemunho.
Porque os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, os nossos clientes, enfim, os nossos amigos e familiares, talvez não leiam a Bíblia, mas eles leem a vida do cristão. É verdade. Então esse testemunho ele é fundamental, porque daí as pessoas vão se interessar. Nossa, tu tem uma vida tão diferente, tu não vive murmurando, tu tem uma paz, sabe? Nossa, o que que você tem de diferente? Então o próprio Espírito Santo vai trabalhar no coração das pessoas para te dar a oportunidade. O que nós cristãos temos que fazer, e aí aquela questão do ide, eis-me aqui, é dizer o seguinte: Senhor, me usa, me capacita e me dê a oportunidade de falar do Senhor. E aí Deus vai conduzir todas as coisas, eu creio nisso. É verdade. A gente falando sobre essa questão de testemunho, né, as pessoas, eu sempre digo lá na igreja onde sou pastor, né, sou pastor da igreja quadrangular aqui em Buriti, acho que o senhor já ouviu falar bastante da igreja Sim, eu quadrangular. tenho 2 tios que são da quadrangular. Então, e eu sempre falo sobre a questão do testemunho. É porque é tão importante quanto. Uhum. Né? Você tem que ter um bom testemunho. Infelizmente, é uma verdade, infelizmente tem cristão que não consegue ganhar o vizinho do lado. Aí eu te pergunto, por que ele não consegue ganhar o vizinho do lado? Porque o vizinho do lado escuta ele gritar com a esposa, né? Escuta ele esbravejar com o cachorro, né? Escuta às vezes falar palavras de baixo escalão que não deve fazer parte, né, da vida do cristão. Então, no dia que ele for lá, naquele vizinho, e falar: olha, vizinho, vamos lá na minha igreja, ele vai falar, ele não vai falar para você, mas ele vai dizer para ele mesmo: crente igual esse aí, eu não Exatamente. quero ser. Então, um bom testemunho, né, faz parte, né? Não só faz parte, também importantíssimo para que tenha um bom desenvolvimento também no crescimento agora da igreja no sentido geral, né? Porque às vezes a gente quer que a igreja cresce, que a comunidade cresce, mas se os crentes lá dessa comunidade não tiver um bom testemunho, né, infelizmente, não vai ter um bom crescimento. Claro, existem processos, né? Tem pessoas que chegam lá, vêm de um mundo e tudo, mas vinde como está, né? Permanecer não, né? Tem que haver uma mudança, tem que haver aí um crescimento, né? Uma melhora. Isso que o senhor falou é interessante. Quando é que a gente age dessa forma, não dando um bom testemunho? Isso é um indicador de que o domínio próprio do Espírito Santo não está agindo naquela vida. Aquela vida não está sendo dirigida literalmente pelo Espírito Santo. Porque se nós temos o Espírito Santo, ele vai nos dar domínio próprio, ele vai nos avisar, ele vai nos constranger diante das situações que estão por vir. Então, muitas vezes, falta intimidade do cristão com Deus. Porque se a gente tem uma intimidade verdadeira com o Senhor, ele nos dá sabedoria. Então, assim, eu tenho que entender que o meu filho, por exemplo, é imaturo. Ou talvez a minha esposa disse algo para mim, mas foi enfim, uma questão emocional, ou talvez eu provoquei isso. Toda ação gera uma reação também, né? Exatamente. Então, por isso que a fé vem do ouvir. E a gente tem que parar para ouvir, entender, compreender e depois falar. Então, assim, às vezes calar, tomar um copo d'água, sabe, dar uma respirada, pedir: Senhor, me dá sabedoria nesse momento, para que eu não fale aquilo, porque às vezes as palavras machucam. E quando as palavras machucam, você pode despertar no coração da outra pessoa que se sentiu machucada a raiz de amargura. E lá em Provérbios 12:15, a palavra de Deus diz que a amargura é o que nos afasta da graça do Senhor. Aline, no que a Alfa Cursos pode ajudar o jovem que está querendo ingressar no mercado de trabalho, mas não tem experiência e às vezes tem medo de ir diretamente ali para a vaga de emprego, para concorrer, porque às vezes ele não tem ainda aquela segurança? Dificilmente uma pessoa com 14 anos, sem entregar um currículo numa empresa, vai ser contratado. Mas a Alfa Curso vai te ajudar no seguinte: faz o curso aqui, nós encaminhamos para o estágio e esse estágio vai ser a sua experiência, que vai ser também um período de experiência para que a empresa possa observar você e fazer a sua contratação. Então nós temos os cursos, encaminhamos para o estágio e isso pode ser e vai ser a sua experiência, o seu primeiro passo para se colocar no mercado de trabalho, como muitos outros casos de alunos que já passaram por aqui e já estão trabalhando. Quando o aluno sai para ir trabalhar, ele já sai com um pouco de experiência, né? Ele já sai com conhecimento e sai com, principal, com segurança para desenvolver o seu trabalho, não é verdade? Sim, porque aqui no curso tem a parte teórica, mas tem a parte prática também. Por exemplo, um curso de atendente de farmácia, o aluno vai para dentro de uma farmácia durante o curso para ter a parte prática. E quando conclui a parte do curso na parte teórica aqui, ele vai também para um período de estágio em que ele vai complementar aquilo que ele viu em sala de aula, confrontar se aquilo lá realmente é
aquilo que ele gostou ou não, para ter mais experiência no local de trabalho. E assim por diante, todos os nossos cursos, auxiliar odontológico, a gestão administrativa, todos os cursos têm teórica e prática e o estágio, que é onde ele vai realmente colocar a mão na massa e ver se é aquilo que ele deseja como profissão para a vida dele. E para aquele jovem que não é de Buritis, mas que se interessou pela Alfa Cursos e quer fazer um curso mesmo à distância, é possível? É possível através da nossa plataforma, que é www.alfacursosrondônia.com.br. Entra lá, confere todos os nossos cursos, todas as nossas mais de 90 opções de curso e entre em contato. Fale conosco, você pode chamar a gente no WhatsApp que nós vamos te atender. Recebe o certificado em qualquer lugar do Brasil? Em qualquer lugar do Brasil você tem acesso aos nossos cursos através da nossa plataforma, que você consegue acessar até pelo celular em casa. E aí depois nós enviamos para você o seu certificado. O senhor falou, tem uma temática que a gente já trouxe aqui no podcast já algumas vezes, que é a respeito do domínio próprio. Esse domínio próprio, ele precisa ser praticado, né, todos os dias. Porque, como diz o Tales, né, todo dia o pecado vem e me chama, né? Então, veja bem, o Senhor, lá no processo da criação, Deus, quando ele foi criar, ele diz, domine o homem sobre os animais, domine o homem. Às vezes o homem domina sobre tantas coisas, ele domina no trabalho, ele domina lá, às vezes no meio com os amigos, ele às vezes ele tem um bom domínio, às vezes financeiro, mas ele não domina a si mesmo. E aí, se você não tiver um domínio próprio, né, não conseguir se dominar, aí você acaba tropeçando, né, e caindo. Eu quero te perguntar, né, o que fazer para desenvolver, para ter um bom domínio próprio? Quais são, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter para mim exercer o domínio próprio? Primeiramente, eu vejo que nós precisamos ter o autoconhecimento. Quem nós somos? Todos temos um espinho na carne e o inimigo sabe qual é. Então, tem situações muitas vezes que nos tiram do sério. E lembrando, nós somos uma tricotomia, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E lembrando que a alma é a nossa psique, são as nossas emoções. Então, nós somos seres emocionais. Nós temos alegria, raiva, tristeza e medo. Nós agimos por conta disso. Inclusive, o medo ele entrou ali, né, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. E aí eles se escondem. Vem cá, onde é que tu estás, Adão? Eu tive medo. O medo do quê? Então, as emoções elas vão acontecer. O que nós temos que fazer a gente não consegue, eu não posso dizer para uma pessoa que está triste, fica alegre agora, sabe? Então, assim, não tem, mas eu posso lidar com o sentimento gerado por isso. Exemplo, eu fiquei triste e isso gerou uma indignação. Vamos imaginar que eu vi uma situação ali de uma pessoa talvez sendo ríspida com outra, e isso me gerou uma indignação. Eu vou dar um exemplo, aconteceu agora, essa semana ali, eu acho que teve uma agressão física, aquela apresentadora Ana Hickman. Isso está em todos os sites. Tá. No primeiro momento o marido negou, perfeito? E depois ele confessou. E aí, na verdade, ele falou que ele saiu, mas ele estava mais preocupado com a reputação dele. Então vamos lá. Quando eu estou preocupado com o que os outros vão pensar, isso tem a ver com reputação. Quando eu tenho a preocupação se eu ferir o coração do Senhor, de Deus, isso é caráter. Então, primeiro, eu tenho que pensar o seguinte, antes de agir, eu não estou ferindo apenas a criação do Senhor, eu estou ferindo o coração do Senhor. Então, uma relação vertical e horizontal ao mesmo tempo. Toda vez que eu agrido alguém de maneira direta ou indireta, seja cristão ou não cristão, eu estou agredindo a criação do Senhor. Então, eu firo diretamente o coração do Senhor. E aí, quando eu tenho esse entendimento de que aquela consequência, inclusive, é uma via de mão dupla. Por exemplo, você está no trânsito lá, está irritado, um cara te fechou, daqui a pouco você é cristão lá, você baixa o vidro e começa a proferir palavrões. Opa, onde é que isso pode chegar? Então nós temos que avaliar mais as consequências. Eu vejo que as mulheres, elas têm algo muito legal a nos ensinar. A mulher é muito mais precavida. Por exemplo, a mulher ela pensa 10 vezes antes de se separar. Ela perdoa. Acho que ela faz mais que 70 vezes 7 lá, recomendado por Jesus. Mas o homem não. Quantos casos que a gente vê, por exemplo, a mulher pediu para se separar, não traiu, não teve, e o cara vai lá e mata, o ex-companheiro vai lá e mata a mulher. Aconteceu isso agora na minha cidade, lá tem uma notícia lá, vi hoje de manhã, lá em Chapecó. O cara fez uma emboscada bem na entrada do trabalho, chegou de moto e foi lá e matou a mulher com 3 tiros, sabe? Então, assim, a pergunta é, Deus está nessa vida? Então
Então, assim, enquanto nós estivermos distantes de Deus, o livre-arbítrio orientado pela carne, ele sempre vai estar acima. Agora, claro, é uma luta da carne com o espírito. Nós temos que declarar no mundo espiritual também que Jesus é nosso Senhor, Senhor, não só Salvador, porque muitos têm o Salvador, mas o Senhor não. Então, estar debaixo do seu senhorio é dizer o seguinte: eu autorizo o Senhor, através do teu Santo Espírito, para que o Senhor possa governar sobre a minha vida. E por isso que a oração é importante, essa conversa com o Senhor, dizendo assim: Senhor, não me deixe errar, não me deixe pecar. Então, assim, me constrange antes disso acontecer. Então, vejo quando a gente tem essa intimidade com Deus, o domínio próprio ele se torna natural dentro do nosso livre-arbítrio. E aí a gente age com o temor no Senhor. E como diz, né, o apóstolo que ele disse também, ele não vivo mais eu, né, mas Cristo vive em mim. Então, eu acredito também que a partir do momento, né, que a pessoa ela está caminhando com Cristo, ela tem que deixar para trás aquele velho homem, né, aquela velha mulher, né, aquelas velhas atitudes, né, e passar a viver uma novidade em Cristo de verdade. Porque também é uma crítica aqui, né? Muitos vão para a igreja, tem 5, 10 anos de igreja, né? Ouvindo a palavra, se alimentando da palavra e continua com as mesmas atitudes. Isso não vai, né, não vai ajudar, não vai ser positivo, né? Então, esse domínio próprio também precisa ser exercido, né? Tem que exercer esse domínio. Todo dia, você olha, peraí, eu sempre quando eu estou no aconselhamento, eu falo para os irmãos, eu falo, olha, entenda uma coisa, olha para tua mão, aí a pessoa olha e fala, olha, o controle está na tua mão, Deus deu o controle para você, o controle não está na mão do diabo, o controle não está com outra pessoa, o controle está com você. Né? Se é você que quer bagunçar, pode bagunçar, mas o controle é seu, porque Deus vai cobrar quem? Vai cobrar quem está com o controle na mão. Tem uma frase muito interessante que é assim: a pessoa que é inteligente, ela aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Então não precisa sofrer para aprender. E o senhor tocou num assunto fantástico. Vamos lá. Tem muitas pessoas que se batizam, mas só tomam um banho. E tem pessoas, como o senhor falou, que estão há muitos anos dentro de uma igreja só tomando leite. Então, assim, essas pessoas estão só tomando leite. A pergunta é: será que de fato elas são convertidas? Porque a conversão, ela é um processo de santificação diária. Então, a santificação diária, eu vejo assim, a palavra é como o alimento e a água. Nós temos que ter fome e sede pela palavra. Se nós não temos fome e sede pela palavra, a minha oração é sabe, dá 2, 3 palavras, ou vai orar, ou vai ler a Bíblia lá no tarde da noite, que já está com sono, ou acorda correndo, porque tem os compromissos profissionais. Então Deus sempre fica em segundo lugar, terceiro, quarto, e aí aos poucos, sabe, você vai perdendo essa intimidade, sabe, esse relacionamento com Deus. E assim, ó, não acontece do dia para a noite, é como uma separação. O casamento não termina do dia para a noite, e a relação com Deus não termina do dia para a noite, só que ele sempre está nos aguardando, assim como a parábola do filho pródigo, né? Como aquele pai amável, que aquele filho mesmo assim querendo, não é, do alto do seu orgulho, querendo tocar a vida do seu jeito, vai lá, quebra a cara, mas ele sempre está ali, né, com os braços abertos para nos receber. Então, se você que está nos ouvindo aqui, você se sente realmente nessa condição de, olha, pô, eu podia estar fazendo muito mais pelo Senhor, nossa, minha vida poderia ser muito melhor, eu poderia ter, digamos assim, muito mais alegria na minha família, então você tem chance. Então, até que você tenha sopro de vida, você pode fazer a diferença onde você está a partir da sua vida. Eu tô toda semana, tô conversando com alguém aqui, tô gerando conteúdo. A gente está trabalhando também bastante nas divulgações também de eventos, de coisas da igreja. O senhor já deve ter reparado ao longo dos anos que a igreja faz muita coisa, mas não aparece. Tem um trabalho, tem um evento, tem um congresso, tem às vezes um projeto social e não aparece, né? Eu acredito que ao longo do tempo aí Deus vai levantar muitos homens e mulheres para estar divulgando. Sim, e seja. Também o cristão consumindo esses conteúdos. Você observou que às vezes o cristão ele não consome muito o conteúdo que faz parte do nicho dele, faz parte do dia a dia dele. Né? Ele vai ver sobre o churrasco, sobre não sei o que, sobre a piadinha, sobre a pegadinha. Então eu já quero deixar esse alerta aí, né, para os cristãos. Olha, consome conteúdo cristão, coisa que edifica, né, a sua vida.
Eu vou abrir as considerações aí, né, para o senhor falar, né, fazer suas considerações finais. Hoje eu estou aproveitando, pessoal, um tempo aqui, tá? Estou aproveitando um tempo aqui, né, com o Lourenço, né? E tá de passagem aqui, já tá indo embora e deu certo pra gente gravar aqui hoje. Então, eu quero abrir, né, essa parte final agora, né, para o senhor, de repente, se eu quiser fazer um complemento naquilo que nós conversamos também sobre a igreja, fique à vontade. Perfeito. Então vamos lembrar que o compromisso de levar a palavra não é do pastor Wanderson, mas é de todos nós, porque a palavra de Deus diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é um compromisso meu, seu, daqueles que conscientemente confessam o pecado, se arrependem e creem que em Cristo, na cruz do Calvário, ele nos redimiu de toda a nossa culpa. E a palavra de Deus diz que ele jogou lá no mar do esquecimento. Então quem sou eu para lembrar o pecado do outro? Ou lembrar dos meus pecados? A vida é daqui para frente. Uma coisa muito séria, pessoal, que está nos ouvindo aí. Tem muitos familiares, amigos seus que estão indo para o inferno nesse momento. Se eles morrerem, eles vão estar no inferno. E talvez Deus te deu muitas oportunidades de você falar do evangelho para eles. Então não perca essa oportunidade, porque talvez você não vai ter oportunidade de fazer isso no leito de morte. Enquanto há vida, enquanto há esperança, fale da palavra do Senhor com as tuas atitudes. Perfeito? Ore por essas pessoas. Peça para que Deus, se não for você, que Ele possa usar outra pessoa, uma circunstância. Se não for por amor, que seja pela dor, mas assim faça o id. Lembre, é um compromisso meu e seu. Por quê? Porque muitas pessoas também oraram ou tiveram a ousadia de falar para nós sobre a palavra. E nós estamos aqui hoje compartilhando isso. Então que você possa ser o próximo, talvez, a estar neste lugar compartilhando o seu testemunho. E só para, né, dar uma reforçada no que nós já até falamos, lembrar que a autenticidade daquilo que se fala é quando se pratica, né? Porque, imagina, igual o senhor trabalha com palestras, né? Imagina, se o senhor dá uma palestra, sei lá, no financeiro, e o seu financeiro você faz totalmente o contrário daquilo que você faz, não vai ter autenticidade. Exatamente. Por quê? Não vai refletir na sua vida. A gente vai olhar para a sua vida financeira e não vai refletir aquilo que você fala, né? Aquilo que você está trazendo ali um ensinamento. Então, só para deixar, para reforçar aí, principalmente, viva, né? Viva a palavra diariamente, porque quando você falar de Deus, quando você falar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, aquilo que você está falando vai ter autenticidade. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que, de fato, você não está apenas falando, você está vivendo. E quando nós estamos vivendo, aí sim o resultado é bem mais, como se diz, é autêntico, é mais rápido. Não que a palavra precise de nós, mas é um trabalho mútuo. E um desafio para você que está em casa aí também, as pessoas acham que a igreja se resume ao culto do domingo, por exemplo. A igreja começa na sua casa. Então faça o seu culto familiar, faça o seu devocional em família. Ore uns pelos outros e uns com os outros. É fundamental até para que os seus filhos possam ver realmente esse testemunho dos pais, não é, firmes na fé, e dando esse testemunho, porque a gente sabe aí que essa geração está sendo cada vez mais tragada. A gente já vê sexo, dinheiro e violência. É isso que aparece nos jogos, nos filmes, nos eventos. Não é? Então, assim, e a gente às vezes está sendo criado para ficar dentro de shopping centers, onde nossa, olha o que o homem fez. Ao invés de nós admirarmos a natureza, que é a coisa que é fora, né, que é aquilo que Deus tem criado. Então pense com carinho nisso. Muito bacana, gente. Quero agradecer cada um de vocês que acompanhou esse episódio especial bem rápido aqui, tá? Agradecer e também cumprimentar, né? Entrei tão rápido aqui no início que eu nem cumprimentei vocês aí, nossos amigos da Igreja Quadrangular, Assembleia de Deus, várias pessoas do Brasil, né? E também do mundo. Eu vi no Analytics agora esses dias do Google aí, tem acho que pelo menos top 5 países lá que tem assistido a gente, né? Portugal, a Espanha, até na China. Meu Deus, eu não conheço ninguém da China, mas está indo longe. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você que não faz parte ainda aqui da nossa família, dê um clique aí no gostei. Você que é cristão, você que não é cristão, mas gosta de um conteúdo que edifica a sua vida, faça parte da nossa família, faça parte da família Teocast, né? Falando sobre Deus, que com certeza você vai ter conteúdos aí que vão edificar a sua vida. Quero agradecer
Ô Lourenço, aqui pela sua participação rápida, breve, mas que com certeza contribuiu, vai contribuir na vida de muitas pessoas. Então, quero te agradecer de coração por ter vindo aqui, por ter somado conosco. Legal. Posso deixar um tema de casa para quem está nos ouvindo? Com certeza, deixa o tema também, já aproveita e deixa aí as tuas redes aí, as pessoas que quiserem, né, te acompanhar, fica à vontade. Perfeito, vamos lá. Quando você quer apresentar, por exemplo, a palavra de Deus para quem não conhece, pode começar pelo Evangelho de João. Ele diz quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E se você quiser buscar um exemplo de intimidade com Deus, tem um exemplo muito legal que é o Salmo 51 de Davi. Lá ele quebranta o coração depois de todos os erros que ele cometeu, e não é à toa que ele é o homem segundo o coração de Deus. Então toma isso como digamos assim, uma lição para você poder pensar. Nosso Instagram é professor_Emanuel, E-M-M-A-N-O-E-L, Emanuel com 2 M's e letra O, e o Facebook Emanuel Lourenço. Deus abençoe a você e a sua família e nos vemos no caminho.